Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa nova etapa, né? Essa nova fase. Por enquanto, nós vamos iniciar nossas aulas com o reforço de aprendizagem, que no caso, esse reforço ele vai privilegiar os conteúdos que vocês viram no segundo ano. Então, a gente vai debater e reforçar alguns questionamentos que podem ter ficado com alguma dúvida, até porque é de suma importância para vocês que no final do ano agora vão prestar o Enem. Então sejam todos bem-vindos ao terceiro ano, né? E vamos lá. Bom, pessoal, nós vamos iniciar nossa aula trabalhando com a avaliação diagnóstica que foi feita com vocês, né? Dentro dessa avaliação, a gente analisou algumas questões que tiveram alguns erros. Então, a gente vai debater alguma dessas questões aqui e trazer um pouco do conteúdo para vocês relembrarem. Claro que é apenas uma revisão bem rápida, né? Então, vamos lá. Na segunda questão da prova de vocês, tinha lá uma questão do Enem de 2015, né? Foi um conteúdo que vocês viram ano passado, foi até no iniciozinho do ano. Esse conteúdo a gente viu ainda na forma presencial na escola, não sei se vocês conseguem lembrar, mas não foi um conteúdo que a gente viu nas aulas remotas, foi presencial. Então, esse conteúdo ele fala, a definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas, que são as flictenas. Esse nome, pessoal, é o nome dado às bolhas, que é aquele surgimento daquelas que acontece no processo de queimadura, até as formas mais graves, capaz de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e à sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à vítima, as vítimas, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimaduras com uma formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes do encaminhamento do paciente ao hospital é. Então, você vai marcar a alternativa e que fala qual o procedimento correto que você deve realizar em primeiros socorros a uma pessoa que sofre uma queimadura. Você não precisa ser uma pessoa da área de saúde, você não precisa ser um médico, mas você, como uma pessoa que se deparou com um momento, com um acidente de queimadura. No caso, antes desse indivíduo ir ao hospital. São os procedimentos de primeiros socorros que a gente até estudou lá na escola. Não sei se vocês lembram. Na letra A, ele fala da utilização de manteiga para evitar o rompimento da flictena. Eu tenho certeza que alguns de vocês já fizeram isso em casa, né? Passar a manteiga. Letra B, passar creme dental para diminuir a ardência da flictena. No caso, a flictena, que vocês estão lembrando, que é a bolha, aquela bolha que surge. Então, no caso, como a gente está falando de uma queimadura que houve o surgimento de flictena, significa que é uma queimadura mais grave. Letra C, perfura a flictena para que a água acumulada seja liberada. Na letra D, cobrir a flictena com gás molhado para evitar a desidratação. E na letra E, colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor. Memorizem aí, tentem relembrar qual foi a alternativa que vocês marcaram para a gente fazer essa breve revisão. Vamos lá. Esse foi o slide que a gente estudou em sala de aula sobre as queimaduras. Não sei se vocês lembram, mas eu vou até deixar esse material para vocês. Então, as queimaduras, pessoal, ela é classificada em 3 graus. Primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. As queimaduras que aparecem no surgimento da flictena, que são as bolhas, geralmente são queimaduras de segundo e terceiro grau. As queimaduras de primeiro grau, elas não têm o surgimento de flictena. Por quê? Porque é uma queimadura mais simples, que ela só
atinge a epiderme, que é a parte superior da pele. Então, a nossa pele ela tem as 3 camadas, que é a epiderme, a derme e a parte subcutânea, né? Então, na queimadura de primeiro grau, essa queimadura ela vai atingir apenas a epiderme. Na de segundo grau, ela já atinge a derme, que aí, no caso, já existe o surgimento de flictena. E na queimadura de terceiro grau, uma queimadura mais profunda, que pode já atingir a parte subcutânea da pele, já é uma queimadura bem mais grave, a de terceiro grau. Então, nós temos aí o tratamento para esses 3 tipos de queimadura. No caso da questão do Enem de 2015, que pediu para vocês resolverem aí, é uma questão que ela fala que houve o surgimento de flictena, né? Então, se houve surgimento de flictena, ela se enquadra numa queimadura de segundo grau ou de terceiro grau. Então, vamos aí para esse segundo quadrinho. Vamos analisar o primeiro quadrinho. Vou tentar analisar para vocês bem resumido. Quando existe uma queimadura, independente dela de ser de primeiro grau ou segundo grau, não faça isso na queimadura mais profunda, que quando você vai conseguir identificar. Uma queimadura de primeiro grau fica apenas vermelhinho. Quando for uma queimadura de segundo grau, você já vai conseguir ver que aquela pele superior saiu. Fica esbranquiçada, como se fosse aquela queimadura que você trisca no cano da moto, que fica assim esbranquiçado, que não foi tão profunda. E às vezes a queimadura do terceiro grau também pode acontecer no cano da moto, só que ela já vai ficar bem vermelhão o local. Então, na queimadura de primeiro grau, você coloca o local que foi afetado embaixo da água, né, na água fria. Mantenha um pano limpo e umedecido de água fria na região durante as primeiras 24 horas, tocando sempre que a água aquecer. Então, você coloca um paninho lá em cima do local que foi afetado, né? Para que não haja aquela desidratação do local. Isso você faz antes de procurar um socorro médico. Geralmente, as queimaduras de primeiro grau não há necessidade de você ir a um pronto-socorro, né? Por isso que fala da questão de você passar mais tempo com esse pano no local. Não aplique qualquer produto, pessoal. Não aplique óleo, não aplique manteiga na queimadura, não aplique gelo, não aplique nem café, não aplique nenhum desses produtos caseiros que a gente conhece por costume, que alivia a dor. Não pode. O que você deve utilizar é uma pomada hidratante, que é para ela hidratar, né? Que ela é própria para queimaduras. O exemplo é Nebacetin. Quando a queimadura for de segundo grau, coloque no local afetado também embaixo da água por um período, né? Até aliviar aquela ardência. Lave cuidadosamente a queimadura com água fria, sabão com pH neutro, evitando esfregar com força o local. Cubra a região com uma gaze molhada. Então, pessoal, na queimadura de primeiro grau, vocês já viram que pode ser um pano limpo, né? Na segunda, já procura um pano que seja uma gaze, que é para manter o local também hidratado. Não fure as bolhas. Sempre lembrar que isso é muito importante. A flictena que surgir, você não pode furar. Você tem que deixar para que ela estoure naturalmente. Porque se você furar, corre o risco de haver uma infecção maior, viu? E se essa queimadura, você perceber no momento que aquela queimadura surgiu, um aparecimento muito rápido de bolhas grandes, vai diretamente para o pronto-socorro, que é uma queimadura de segundo grau. As queimaduras de segundo grau, elas podem deixar uma cicatriz enorme na pele. Se a queimadura for de terceiro grau, pessoal, chame imediatamente uma ambulância, porque a queimadura de terceiro grau, ela é grave, né? Só que durante os primeiros momentos, né, antes da chegada do socorro, você pode aplicar no local com aqueles borrifadorzinhos, a água ou um soro fisiológico. Não é ideal que você jogue a água mesmo, a água num copo, por exemplo, jogar assim, porque às vezes acaba machucando. O correto é você borrifar, só para aliviar a dor. Por isso que a queimadura do terceiro grau não é correto você colocar, por exemplo,
debaixo da água corrente, como na de primeiro e de segundo grau. Coloque cuidadosamente uma gaze esterilizada e umedecida. A mesma coisa, colocar a gaze, que é para não deixar aquele local desidratar, para ficar o tempo todo assim com aquela umidade. Então, você coloca uma gaze úmida. Lembrando que a queimadura de terceiro grau, como ela é mais profunda, coloca uma gaze que esteja bem limpinha, que seja esterilizada, é o indicado. E isso aqui foram as classificações, né, e o tratamento dos primeiros socorros diante de uma queimadura. Então, de acordo com essa revisãozinha que eu acho que já deu pra gente conseguir responder corretamente a questão. Vamos voltar para lá? Vamos lá. Então, qual seria a questão alternativa correta que fala que ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, quando é formação de flictena, significa que é primeiro ou segundo ou terceiro grau. Primeiro não, segundo ou terceiro grau. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente para o hospital, qual seria? Resposta correta, letra D. Cobrir a flictena com gaze molhada para evitar desidratação. Vocês viram que esse procedimento de cobrir o local com um pano molhado, com uma gaze molhada, ela recorre em todos os 3 graus de queimadura. Lembrando que a queimadura de segundo e terceiro grau, você tem que ter cuidado para não colocar um pano. Você coloca uma gaze, que é um tecido mais delicado, né? Que não aprega na queimadura. Então, a gente descarta a letra A, porque não pode passar manteiga de forma nenhuma. Letra B também, creme dental, esquece. Letra C, perfurar a flictena também não pode de jeito nenhum. E letra E, colocar gelo também não pode. Então, o correto seria cobrir a flictena com gás molhado para evitar a desidratação. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham relembrado um pouco nosso conteúdo que é referente a essa questão e que não tenha ficado nenhum tipo de dúvida. Qualquer coisa, me procura no WhatsApp. Um beijo no coração e até a próxima.